Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Na verdade, estamos retornando às nossas aulas, não, não muito normais. Na verdade, é a primeira vez que a gente, como universidade, realiza esse tipo de atividade, mas vai ser de grande valia para a gente. Infelizmente, a gente tem alguns que não têm condições de estarem participando dessa, desse modo de aula, né? Então, infelizmente, alguns deixaram para realizar essa disciplina através de presencial, tá? Então, e tem alguns também que decidiram optaram por não fazer a disciplina da forma como que ela está sendo oferecida agora. Então, eles vão fazer a disciplina durante, quando a gente voltar. Então, no período que estiverem acontecendo as disciplinas presenciais. Tá? Então, alguns de vocês devem ter participado de uma live que eu participei junto ao CAENC, Centro Acadêmico, explicando as regras em relação às disciplinas ADNPs, mas esse é o momento que qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me perguntar, podem estar me questionando alguns itens que a gente pode estar conversando, tá? Antes de mais nada, hoje de manhã, eu tomei a liberdade de criar um grupo no WhatsApp. O intuito da criação desse grupo é que as informações, elas aconteçam mais rápido, mais ágil. Então, eu acabei criando esse grupo para que as informações, elas cheguem até vocês mais rápido. E aí, mesmo que eu envie por e-mail, lá no WhatsApp eu vou entrar em contato com vocês, dizer que enviei e-mail, mas depois que essa disciplina acabar, a gente fecha o grupo e, e aí vocês não vão ter mais esse grupo. Então, só que tem alguns alunos, eu não sei qual o motivo, eu não consegui o contato, ou alguns de vocês, não que vocês já estão aqui, mas tem alguns outros alunos, os quais eu até coloquei lá no grupo, eu não tenho o contato deles. Duas ou três pessoas eu consegui ter o contato, mas faltaram alguns outros. Se vocês tiverem contato deles, eu até mandei e-mail hoje também para eles, quem tiver o contato e puder me passar, que daí eu adiciono eles no grupo. E aí eles eu vou procurar também disponibilizar o link dessas nossas aulas, né, lá também. E aí eu vou mandar por e-mail, tá? Então eu vou disponibilizar no WhatsApp e vou mandar por e-mail o link das nossas aulas, são chamadas de aulas síncronas, que elas vão acontecer todas as quartas-feiras, às 15h50. Tá? Então, a aula, que a gente chama de ADNP, que são atividades didáticas não presenciais, elas devem acontecer no horário em que elas estavam acontecendo na presencial. Ou seja, as nossas aulas, lá pelo histórico, pelo calendário de vocês, toda quarta-feira, às 15h50 até às 17h30. Então, as nossas aulas, elas começam às 15h50, conforme o plano de aula. Essa disciplina, ela vai acontecer uma aula só, e a outra aula nós vamos realizá-la assíncrona, ou seja, através de atividades em que vocês realizem a hora que vocês quiserem, no período que vocês quiserem, sem necessidade de presença. Mesmo essa aula agora, que a gente chama de síncrona, ela também não tem presença. Então, vocês não precisam se preocupar em estar presente aqui para assistir essa aula ou não. É importante que vocês estejam acompanhando as disciplinas no Moodle. Tá? Deixa eu ver, matéria de introdução de química. Não tem laboratório, Guilherme. Essa disciplina, ela é totalmente teórica, tá?
Então, não tem esse problema da disciplina se tivesse laboratório, tá? Então, com relação a isso, não tem problema. Então, continuando, eu acabei criando esse grupo para que todas as pessoas possam estar tendo essas informações. E aí, dando continuidade, um jeito, não sei se todos conversam aqui já participaram do Meet, mas a gente tem uma extensão que eu acho que ela é bem interessante de vocês instalarem no computador de vocês, que ela chama NOD, N-O-D, chama Reactions for Google Meet. Para que serve isso? Isso daqui é uma extensão que vocês instalam, eu vou até disponibilizar aqui no chat. Então, ele chama Node Reactions for Google Meet, vocês instalam, e aí, quando vocês instalarem, e aí vocês entrarem de novo no Google Meet, vocês vão ter uma opção vão ter alguns emojis, e para que, se fizer alguma pergunta, tem várias opções aqui, então daí seria bom vocês instalarem isso, é muito leve, sabe, não tem problema nenhum, é bom que aí eu consigo me controlar aqui, quem quer fazer alguma pergunta, quem quer, não precisa ficar escrevendo ali no chat toda hora, mas aí é a opção de vocês. Então, mas tem essa extensão aqui que chama Nodes, que daí, se vocês quiserem utilizar, sem problema nenhum. Para todo mundo ver o que o outro faz nesse Node, precisa que vocês tenham instalado ele. Não adianta, se vocês não tiverem instalado, vocês não vão conseguir ver que alguém levantou a mão, tá? Ou tá solicitando fazer uma pergunta, ou concorda, ou concorda, então são essas informações que essa extensão ele apresenta para a gente. Então, voltando com relação às disciplinas ADNPs, as disciplinas ADNPs elas são tanto a parte síncrona quanto a assíncrona, elas vão acontecer durante a semana. Então, durante a semana, na presencial, nós tínhamos 2 aulas, que seria na quarta-feira, das 15h50 às 17h30. Então, uma dessas aulas, ela vai acontecer síncrona, que é esse horário que a gente está fazendo agora, e ela acontece todas as quartas-feiras. E aí eu já aproveitei para que na outra aula, que é logo após essa aula, a disciplina, a gente vai fazer o atendimento ao aluno. Então, eu sei que talvez agora no começo vocês não tenham tanta dúvida, mas com o passar do tempo, quando a gente começar a fazer algumas outras atividades, talvez surjam algumas dúvidas, e aí eu vou ficar aqui disponível para vocês, para poder atender nessa mesma sala, tá? A gente continua, quem não quer participar, pode sair, sem problema nenhum, e quem quiser, quem quiser ficar para tirar dúvida, sem problema nenhum, tá? Só voltando, eu tinha comentado que as aulas, tanto síncronas quanto assíncronas, vocês não precisam ter presença, tá? Então, vocês não precisam estar aqui assistindo a disciplina. Vocês podem, eu vou deixar gravado, e aí vocês podem assistir no momento que vocês quiserem. Vocês podem assistir em outro momento. Mas eu vou estar aqui nesse horário, toda quarta-feira, às 15h50, e aí a gente vai estar discutindo os assuntos de cada disciplina. Beatriz, ela pergunta sobre as notas e avaliações. Então, eu vou passar para vocês isso daqui a pouco, mas essas informações, vocês, teoricamente, a maioria respondeu aquele formulário que eu enviei primeiramente. Na primeira vez que vocês receberam um formulário, fui eu que enviei. E aquele formulário, ele tinha um plano de aula da disciplina. E dentro do plano de aula da disciplina, tem
tem todas essas informações. Mas eu vou passar isso agora. Eu vou estar passando essas informações para vocês de novo, tá? Que eu sei que também já faz dois meses que eu passei esse formulário, vocês leram esse plano de aula, então já faz algum tempo. Então, é normal que vocês tenham esses questionamentos. Então, só voltando agora, só dando continuidade, então, com relação a essas disciplinas ADNPs, só faz quem quer. Ninguém é obrigado a fazer, pode deixar para fazer depois, ela presencialmente, mas uma vez iniciada a disciplina, uma vez que vocês iniciaram fazer, decidiram que vão fazer a DNP, vocês têm até 15 dias para desistir de fazer essa disciplina. Então, vocês têm 15 dias para tentar entender como que vai ser o funcionamento da disciplina, como que vão ser as provas, como que vão ser as avaliações, como vai ser o critério de avaliação. Então, vocês têm 15 dias para decidir. Depois de 15 dias, quem não informou para mim que não quer fazer a disciplina, então vai continuar fazendo, para mim vai tá fazendo a disciplina, e caso desista depois de 15 dias, vai aparecer como reprovado, tá? Então, vocês vão aparecer como reprovados e não poderão realizar a disciplina presencial. Então, vocês têm esses 15 dias para decidir isso, para decidir quanto vocês vão fazer, se vocês vão querer fazer a disciplina DNP ou não, mas passados esses 15 dias, vocês não podem desistir mais. Quem está realizando as aulas agora não poderá desistir. Se quiser desistir, vai ser por conta própria, e aí vai aparecer como desistente, e aí esse desistente é reprovado, e aí não vai ter direito de fazer a disciplina presencial conforme a resolução. Então, a gente, esse desenvolvimento das atividades didáticas não presenciais estão baseadas na resolução 19 de 2020 da Prograde. Então, tudo que envolve essas ADNTs estão lá. E tem um item que ela diz que vocês têm até 15 dias para decidir se vão querer ou não fazer a disciplina. Depois desses 15 dias, vocês falam, ó, quero fazer, eu vou continuar, eu não vou querer. E a partir desse momento, quem decidiu que vai fazer, não tem como mais desistir, tá? E aí, vai fazer a disciplina. Se desistir ou reprovar a disciplina, é uma disciplina que não permite depois fazer a presencial. Então, seria essa informação com relação a querer fazer a disciplina ou não. Já recebi alguns e-mails, algumas mensagens, me informando que não vai nem querer fazer a disciplina, não vai querer nem fazer, participar dos 15 dias. Então, tem pessoas que já decidiram que não querem fazer, na verdade, não são diversos motivos, são dois motivos. Não querem porque acreditam que não vão se adequar à disciplina, ou que não tem condição, ou não tem um equipamento satisfatório, ou não tenha o pacote de dados suficiente para poder acompanhar a aula. Então, são basicamente esses dois casos. Mas, mesmo assim, quem quiser começar a disciplina e daqui a 15 dias decidir, eu não quero fazer, isso tá presente na resolução e é permitido. Após os 15 dias, aí vocês vão precisar fazer, quem decidiu fazer, vai ter que fazer até o final, passando ou não na disciplina, e aí não pode fazer a disciplina presencial. Alguma dúvida por enquanto, até agora? É um pouco complicado a gente ficar, principalmente para mim, né, que eu falo, e ninguém me fala nada, vocês estão tudo com a imagem fechada, então, para mim, é um pouco mais complicado, mas a gente vamos nos adaptando a essas mudanças. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, coloque ali no chat, vamos tentar nos comunicar por ali, sem problema nenhum. Tudo bem até agora? Então tá. Então eu vou compartilhar com vocês o Moodle.
Todos estão vendo? Então tá. Então aqui é a página do Moodle, que todos vocês têm acesso. Eu não sei se todos têm acesso à senha. É a mesma senha lá do início do semestre, tá? Então lá em março, quando a gente teve a primeira aula, eu passei o acesso ao Moodle. Então, eu vou até colocar aqui, quem não tiver acesso, não teve acesso a esse... Aqui, então, essa é a senha para acessar o Moodle. Na verdade, acessar o Moodle, para acessar o Moodle, vocês entram com o RA de vocês e mais a senha que vocês cadastraram no DERAC. E é o mesmo do e-mail. A partir do momento que vocês entraram no Moodle, aí vocês têm acesso a algumas disciplinas. Disciplinas que não são de vocês, vocês não vão conseguir, porque daí vocês não vão ter acesso à senha, mas a essas disciplinas do primeiro período, os professores que utilizam o Moodle, vocês vão ter acesso à disciplina. Então, no caso da disciplina de Introdução à Engenharia Química, através dessa senha aí, IEQ1-2020, vocês vão ter acesso a isso que eu estou mostrando aqui na tela. Então, aqui, por enquanto, ela não tem nada, mas eu vou estar disponibilizando, o que eu vou estar disponibilizando aqui nessas aulas? Eu vou estar disponibilizando o vídeo dessa aula que a gente está fazendo síncrona, então, essa aula que a gente está tendo agora, eu estou gravando. Então, essa gravação vai para lá e vocês vão ter acesso a essa aula. Outra informação que eu vou estar colocando aqui, eu vou estar colocando, vou estar gravando alguns vídeos também das aulas assíncronas. Eu vou estar disponibilizando alguns vídeos para vocês acessarem de outras fontes. Eu vou estar disponibilizando para vocês o material também, e vou estar disponibilizando todas as informações que vocês vão precisar. Então, por exemplo, aqui, logo agora, a gente está disponibilizando apenas o plano de ensino, então, que é a DNP de Introdução à Engenharia Química, que eu vou abrir. Então, isso daqui é aquela função que vocês, o planejamento das atividades que eu passei para vocês lá no começo. Espero que todos tenham. Só faltou uma coisa para falar para vocês. Quando vocês preencheram aquele formulário, lá naquele formulário era perguntado para vocês se vocês iriam fazer a disciplina ou não. Então, para que era? Era realmente para quem quisesse. Quem falou que sim, poderia fazer. Mas a gente fez uma reunião de coordenação com a direção e nós decidimos que, mesmo aqueles que disseram que não queriam fazer a disciplina, podem fazer. Não tem problema nenhum. Se algum de vocês disse lá naquele formulário, eu não quero fazer a disciplina, e está fazendo, e quer fazer agora, não tem problema. O contrário também é verdade. Se algum de vocês respondeu lá naquele formulário, eu quero fazer a disciplina, e agora decidiu que não quer fazer, não tem problema, tá certo? Então, vocês não vão ter esse tipo de problema com relação a realizar a disciplina. Faz quem quer e desiste quem quer durante 15 dias. Depois de 15 dias, eu vou passar um formulário ou uma lista para quem vai fazer a disciplina DNP. Quem preencher que vai fazer a disciplina DNP, não tem... vai continuar assistindo as aulas. Quem decidiu, eu não quero assistir, aí eu tiro do grupo e aí não vai estar continuando com as disciplinas. Talvez haja algum questionamento, eu vou deixar para fazer depois, que talvez seja mais fácil. Na verdade, vai ser só a metodologia que vai mudar. O conteúdo, tudo que a gente vai estar trabalhando aqui, com quem for fazer a disciplina a DNP, eu vou fazer igual a presencial. Então, com relação à disciplina, fazer ela a DNP ou presencial, vai ser o mesmo conteúdo e vai ser a mesma sequência. Não tem nada de diferente. A única diferença é com relação ao método, que aqui vai ser
através totalmente não presencial e a outra presencial. É a única diferença, tá? Então, não tem, vai ser facilitado para quem vai fazer depois ou para quem vai fazer agora. Não tem nada disso. Vai ser o mesmo conteúdo, a mesma forma, a mesma cobrança, vão ser os mesmos trabalhos e vão ser a quantidade de prova a mesma coisa. Então, toda essa metodologia vai ser igual. Então, voltando aqui ao nosso planejamento das atividades, então, essa daqui, todos vocês têm acesso, tá? Todos vocês tiveram acesso a ele, e a maioria respondeu. Quem não respondeu também não tem problema, pode estar fazendo a disciplina, e aí eu estou apresentando aqui. Eu espero que todos tenham recebido esse planejamento, porque todos responderam ao formulário. Então, vamos entender como que funciona esse planejamento aqui das aulas. Então, meu nome é Edmilson, eu já tinha falado isso lá no início da disciplina em março, mas talvez tenham alguns que acabaram entrando depois. Eu faço parte da coordenação de engenharia química. A disciplina da qual vocês estão matriculados é a Introdução à Engenharia Química 1, que ela tem um código, o código dela é EQ61A, é o único, é como se fosse um registro dessa disciplina. Se eu falar Introdução à Engenharia Química 1 ou EQ61A, é a mesma coisa. Então, não existe um outro EQ61A na engenharia química. Só existe essa. A turma de vocês é a EQ11, para essa disciplina é a EQ11. Tem alguns de vocês que fazem parte da EQ12 também. Então, mas para quando vocês, na disciplina que divide turma, a disciplina de expressão gráfica, a disciplina de química geral, os que fazem parte da turma EQ11 e tem alunos que fazem parte da turma EQ12. Mas aqui, para essa disciplina, a gente só tem uma turma, é a turma EQ11. E essa turma EQ11 são todos os alunos, 60 e poucos alunos fazem parte da EQ11. A princípio, não. Aqui a gente tinha marcado que a data de início é o dia de hoje, 2 de setembro de 2020, e a data de término é 11 de novembro. Mas aí a gente não vai terminar dia 11 de novembro, porque quando eu passei esse planejamento para vocês, esse era o prazo que a gente tinha. Agora mudou. Então, nós temos um prazo até dia 12 de dezembro. 11 ou 12 de dezembro, tá? É o prazo final que a gente tem. Então, as nossas aulas, elas, conforme o planejamento aqui, nós podemos adiantar um pouco ou a gente pode retardar um pouco. Depende de como vai estar o andamento e o rendimento de vocês. Então, a disciplina, lá na matriz dela, ela tem que ter 36 horas, então vocês vão ter que ter 36 horas aula, então vocês precisam ter, durante o semestre, 36 aulas. Dessas 36 aulas, o sistema está computando que vocês já tiveram 8 aulas. E, então, a gente precisaria trabalhar com vocês mais 28 para dar esse total aqui de 36. Abrindo um parênteses aqui, já faz 6 meses, um pouco menos de 6 meses, de quando a gente parou com as nossas atividades. Então, se eu perguntar para vocês o que a gente contou há 5 meses atrás, talvez pouca gente vai se lembrar do que foi conversado. Tantas coisas aconteceram nesses 5 meses que hoje é difícil até eu saber o que eu falei lá em março. Sinceramente, eu sei porque eu vou pegar o material que eu apresentei para vocês, mas se tem alguma coisa que foi falado fora desse material que eu tenho, provavelmente eu não vou lembrar. Então, diante disso, nós vamos começar do zero, tá? Nós vamos começar como se não tivesse existido aquelas primeiras aulas. Então, nós vamos começar agora do início, não vamos... para presencial também vai acontecer da mesma forma, eu vou começar do início, não vou ficar
considerar como aula dada. Essas aulas a aula começa hoje, tá? Então, o que foi, eu posso repetir, eu vou repetir tudo de novo. Algumas coisas eu vou, talvez, dar um foco maior, vou falar um pouco mais, outras nem tanto, mas a gente está começando hoje. O que aconteceu em março, a gente vai começar tudo de novo. Então, aqui é só para constar que foram dadas essas 8 aulas, mas vocês não vão ter perda nenhuma com relação a isso. Vocês vão estar assistindo essas aulas desde o início. Até mesmo porque talvez tenha algum de vocês que nem ainda matriculado na universidade e acabou entrando depois. Então, para não ter perdas para ninguém, a nossa disciplina de introdução à engenharia química está se iniciando hoje. Aqui, a gente tem uma aula síncrona, que é essa aula que vai acontecer toda quarta-feira, às 15h50, através do Google Meet. Então, toda quarta-feira, no período da manhã, eu vou estar disponibilizando para vocês o link, e aí eu vou estar mandando esse link no grupo do WhatsApp e vou estar mandando por e-mail também. Eu vou estar enviando para vocês o link para vocês acessarem a aula. E aí, atividade assíncrona, que é aquelas que vocês vão fazer não aqui, junto comigo, vocês vão fazer sozinhos, vão estudar sozinhos, na hora que vocês quiserem, onde eu vou estar orientando. Também não é assim que é assíncrona e vai ser, eu estudo o que eu quero. Não, eu vou estar direcionando vocês o que vocês vão precisar estudar. Por isso que todo esse material vai estar lá no Moodle. Então, lá no Moodle, vocês vão acessar todas as informações que eu desejo de vocês. Então, essas atividades eu vou estar disponibilizando lá no Moodle, ó. Então, aqui é lá na plataforma do Moodle. Toda quarta-feira também, logo depois dessa aula, que essa aula nossa acaba às 16h40, a gente inicia o P-Aluno. O P-Aluno, ele é para quem quiser ficar na aula, pode ficar sem problema nenhum. Quem não quiser, pode ir embora também, sem problema algum. Aqui foi disponibilizado para vocês como que vão acontecer essas aulas síncronas. Então, isso que a gente está falando hoje, vai estar tudo aqui, ó. Então, por exemplo, a semana 1, qual que é a data do encontro? É hoje, dia 2/9, o horário 15h50, nós vamos ter uma aula. Então, a nossa aula hoje vai até às 16h40. E aí, qual que é o conteúdo a ser trabalhado? Falar sobre a retomada das atividades, apresentação da dinâmica das atividades e dos materiais do Moodle. E aí, uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica, se der tempo da gente fazer hoje, ela não tem, como o próprio nome diz, é só para diagnosticar em que ponto vocês estão, para que eu possa me preparar para as próximas aulas. Então, ela não é uma avaliação avaliativa, então não tem uma nota com relação a essa disciplina, com relação a essa avaliação, ela é meramente para um diagnóstico. Isso, ela tem mais resultado para mim do que para vocês. Então, e assim por diante. Então, se a gente continuar aqui, ó, na semana 2, que é a semana que vem, mesmo, aí tem o horário, tem a quantidade e o que vai ser discutido. Então, isso daqui está para aula síncrona até o dia 11 de novembro. De novo, a gente pode prorrogar essa data, tá? Nós temos até o dia 12 de dezembro. Vocês vão ver, talvez aqui no começo, vai ficar um pouco, isso é muito monótono, isso é só fazer leitura, vídeo, então, mas vocês vão perceber que nós vamos chegar em alguns momentos que a gente vai começar a fazer algumas atividades relacionadas à conversão de unidade, vamos estar conversando sobre balanço de massa. Então, nesse momento, talvez precise um pouco mais de dedicação e vão precisar um pouco de uma ajuda minha. Então, nesses momentos, é importante que vocês estejam atentos a essa situação. E aí, da mesma forma que essas atividades chamadas de síncronas, as assíncronas também estão aqui, o que vai ser feito. Então, aqui, como atividade assíncrona,
ela não tem nada, nenhuma atividade para vocês realizarem nessa semana agora. Então, essa semana seria só essa conversa nossa de hoje. Para partir da semana que vem, vocês têm essas atividades aqui já. Então, tem o conteúdo que vai ser abordado, tanto na aula síncrona, quanto na assíncrona. Então, eu vou estar abordando esses 3 assuntos. A gente vai ter uma investigação dirigida, eu vou estar fazendo algumas atividades gamificadas, mais para vocês entenderem determinados assuntos, e aí vocês vão ter uma avaliação somativa. É uma avaliação somativa, no qual vai ser uma dinâmica de grupo, que eu vou passar para vocês estudo de caso, para que vocês possam fazer a avaliação da área de atuação e atribuição do engenheiro químico. Então, vocês vão ver que é tudo muito relacionado àquilo que a gente vai estar conversando na quarta-feira. Então, o que a gente conversa na quarta-feira está relacionado com essas atividades assíncronas. Depois, a gente tem também, da semana 3 a 5, a mesma coisa, a gente vai ter alguns conteúdos abordados nesse período, como que vão ser as avaliações, nós vamos ter a avaliação 2, 3, a 4 e a 5, vocês vão ver que não tem nada de precisar ficar muito tempo se dedicando a essas avaliações. São avaliações só para que vocês tenham para que eu saiba se vocês estão entendendo ou não. Se precisar a gente fazer essas avaliações novamente, nós vamos fazer novamente, não tem problema nenhum. E isso daqui é para que a gente tenha uma avaliação continuada, porque não adianta nada a gente fazer eu ficar aqui durante 1 mês e meio falando da disciplina, aplica uma prova, e aí quem tirou menos de 6 vai precisar recuperar depois. Mas pensam bem, passamos 1 mês e meio, e só depois de 1 mês e meio eu fui detectar que eu preciso mudar, que eu preciso atender alguns alunos que estão precisando de atendimento. Então, percebam que quando eu vou fazendo essas avaliações semanalmente, eu já vou sanando o problema de vocês, eu vou tentando modificar a minha forma também de apresentar a disciplina, porque não é que vocês não aprenderam porque vocês não sabem. Talvez a forma com que eu passei o conteúdo não foi de uma forma que vocês conseguissem entender. Então, eu preciso encontrar uma outra forma para passar essas informações para que vocês consigam entender. Então, por isso que a gente tem essas avaliações aqui semanalmente. Vamos ter essas avaliações semanalmente para que eu consiga detectar o aprendizado de vocês. O objetivo é que, lá no final do semestre, todo o conteúdo que eu passei, você tenha aproveitado o máximo possível. Esse que é o nosso objetivo da disciplina. E aí, aqui a gente finaliza o conteúdo e as avaliações. Procedimento de avaliação, então, nós vamos ter, são 9 avaliações, tá? Não se assustem com esse número, não é nada de assustador. São 9 avaliações e depois a gente vai fazer uma recuperação contínua durante o curso. Então, durante o curso, com que a disciplina vai acontecer. Ao longo desse desenvolvimento de didáticas não presenciais, nós vamos fazer 9 avaliações somativas, onde eu vou ter uma média 1. Essa média 1, ela vai ser a avaliação somativa 1 com peso 2. Depois, eu tenho uma somativa das avaliações aqui, da 2, da 3, da 4 e da 5. Aqui tem um peso 4, e uma média 3, que também vai ter um peso 4. Dentro, somando as M1, M2, M3, elas vão ter uma média, vai totalizar a média final, que vai ser 10. Então, aqui, como foi contabilizada essa nota? Então, é a média 1, mais a média 2, mais a média 3, dividido por 10, que vai dar a nota de vocês. Tranquilos em relação a isso? De novo, não se assustem com a quantidade de avaliações. Na verdade, essas avaliações, o que elas são?
são atividades que vocês vão fazer, que vocês já fariam, a única diferença é que eu estou contabilizando isso como uma nota. Então, vocês vão estar fazendo, vocês iriam estar fazendo essa disciplina essas atividades de uma forma ou de outra, vocês estariam fazendo ela. A diferença é que, nesse momento agora, eu vou estar dando uma nota para isso. Eu vou estar avaliando isso, para que eu possa estar avaliando continuamente, para que, se tiver algum problema em determinado ponto, a gente pare, mude, encontre uma alternativa para que todos consigam entender. Esse é o objetivo da gente ter essas avaliações somativas. Eu poderia, nas outras vezes que a gente tinha, os outros semestres dessa disciplina, eu não fazia essas avaliações somativas, então eram só 3 avaliações, era uma avaliação, na verdade eram 2 avaliações, e aí, o que acontece? Daqui a 1 mês e meio, fazia uma avaliação, e aqueles alunos que tiveram, por exemplo, tiraram 5, o que a gente vai fazer para recuperar? Não tinha mais, porque a gente já estava passando para outra matéria, já estava passando para outro conteúdo. Então, isso tem uma perda muito grande. Então, isso é uma alteração que eu estou fazendo agora, que vai ser, o aprendizado de vocês, eu acredito que vai melhorar muito com relação a isso. E aí, lá no final, mesmo assim, a gente vai ter uma recuperação, caso, mesmo eu vou estar fazendo avaliações, recuperações continuadas, mas caso vocês não consigam, eu vou estar fazendo uma avaliação final lá no último dia, nos últimos dias de aula. Vocês vou estar possibilitando que vocês façam essa recuperação. Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo, ninguém falou nada, mas, de novo, só quero que não se assustem com essa quantidade de avaliações. Essas avaliações, elas são atividades que iriam realizar de uma forma ou de outra, tá? Só que eu estou contabilizando agora. Então, seria isso daqui que a gente estaria conversando a respeito desse plano de aula que a gente tem para o semestre. As nossas aulas, elas podem se estender, então a gente tem algumas disciplinas, alguns conteúdos que a gente pode estender um pouco mais para poder conversar melhor, para vocês entenderem. Talvez eu precise até mudar a forma como a disciplina é dada para que vocês consigam entender. Então, provavelmente isso vai acontecer, tá certo? Então, isso seria a parte que eu teria para falar com relação a essas atividades didáticas não presenciais. Então, tranquilo. Então, acho que a gente não tem problema nenhum com relação a isso. Vocês vão perceber que vai ser muito tranquilo. Eu vou deixar essas aulas gravadas. Algum dia vocês não podem assistir, vocês não podem estar presentes aqui online. Vai estar gravado, vocês assistem depois, sem problema nenhum. Não tem cobrança de presença ou não, tá? É bem tranquilo com relação à disciplina. Então, conforme eu comentei aqui, eu vou fazer uma avaliação diagnóstica com vocês. Não precisem colocar nome, tá? Coloquem qualquer coisa lá, não precisam se identificar. Eu quero entender e quero verificar em que ponto que vocês estão com relação aos temas que nós vamos estar abordando nas próximas aulas. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, eu vou começar aqui por avaliação diagnóstica 1. Deixa eu fechar aqui. Então, eu vou pedir que todos entrem nesse link aqui.
Vamos ver se vai dar certo. E aí eu vou passar para vocês um código, provavelmente vocês não precisam desse código. Então é só clicar ali em cima daquele link que eu passei para vocês e digitar esse código. Tá, o Guilherme está me perguntando, quem fizer essa disciplina EAD, vai precisar fazer uma parte presencial? Essa disciplina que vocês estão fazendo agora, que nós estamos chamando de ADNP, mas é a disciplina EAD mesmo, finalizou, fez ela lá no último dia, passou, não precisa fazer presencial, tá bom? Não vai precisar fazer presencial. Fez a disciplina, não passou, reprovou, aí vai ter que fazer presencial, mas só no próximo semestre, não na próxima realização da atividade presencial. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, porque ele está aparecendo que não está disponibilizado para votação. Deixa eu disponibilizar, então, para vocês. Desculpa, esse link aqui, ó. Ver se dá certo agora. Isso, alguns já estão conseguindo já. Por enquanto, 13 votaram, 14, e nós estamos em 31. Vou pedir para todo mundo participar, mas para... Isso tem mais utilidade agora para mim do que para vocês. É uma forma de eu poder preparar as próximas aulas com relação a essas informações. Então, daí você... Professor, foi só uma pergunta que o senhor fez? Por enquanto, sim, daí eu vou passando mais. Ah, tá bom. Tá. Fabrício, você entrou com esse www.mente.com e aí ele já está aparecendo um outro código, porque tem algumas pessoas que estão conseguindo. Ó, 24 pessoas conseguiram já fazer participar dessa avaliação. Isso, o Guilherme pediu para digitar por cima.
Beleza. Vocês vão perceber que durante essas aulas, nós vamos estar participando conhecendo alguns aplicativos aí que a gente só via de vez em quando em algumas aulas, algumas lives. Agora a gente vai estar, isso vai estar acontecendo mais corriqueiramente. Isso mesmo, Simone. Esse número aí, 44, 72, 82, 6. Tá? Então tá, vamos para o próximo. Deixa eu só salvar aqui. Vamos para o próximo agora. Eu vou passar uma outra avaliação. Vou pegar o 2. Então, é o mesmo. E aí, o código agora, esse código. Professor, Pode falar. tá liberado ainda para votar, eu acho. Ah, desculpa. Tá aberto, pode botar. Estão conseguindo? 16.
Acabou? A próxima. Estão conseguindo agora? Próxima pergunta. É o mesmo código. Algumas pessoas, 5, 6, 7, 8. Tranquilo. Não se preocupem que não aparece para mim o nome, tá? Só aparece para mim os valores. É isso que importa para mim agora. Tá? Então, vamos passar para... Deixa eu só salvar aqui. Passar para o próximo. Então, vamos para o terceiro. Código. Tá, não se preocupem quem não conseguiu votar na... Opa, tá fechado. Aí, podem votar. Não se preocupem quem não votou. Na semana que vem, na aula, eu vou estar mostrando para vocês as perguntas e vou estar falando sobre as respostas e a gente vai estar conversando sobre isso, tá? Não se preocupem com o que não conseguem fazer. É o mesmo link, Gabriel. Só tá mudando o código agora. Vocês mantêm o mesmo link e inserem os códigos novos. 10 pessoas, 11 já votaram.
E aí eu vou mostrar para vocês na próxima aula o resultado, tá? Vocês vão ver como que apareceu. Então vamos com... Vamos para o próximo. Então, próximo. Atividades envolvidas pelo engenheiro químico. Duas pessoas. Estão conseguindo? Isso. Apareceu mais um. Acho que demora um pouco também por causa da velocidade da internet. Parece que de vez em quando para, de repente, dá uma disparada. Então, isso mesmo, Brian. Vamos para a próxima. Vou salvar essa aqui. Tá, vamos pro próximo. Então, vamos para a última agora. O código... Está aberto.
Só 3 por enquanto. Só os 3 mesmo, só os 4. Então, vamos fechar aqui, então. Então, pessoal, com essa avaliação diagnóstica, aí a partir da semana que vem, a gente começa a discutir assuntos relacionados a essas perguntas, que esse é um dos objetivos. Sem problema, o Gustavo, não tem problema não, tá? Com essas informações, a partir da semana que vem, vamos tentar responder a essas perguntas. Esse é um dos objetivos dessa disciplina, é isso, que vocês consigam entender, primeiro, entender o histórico da engenharia química no mundo, no Brasil, depois, entender quais são as áreas de atuação do engenheiro químico, quais as responsabilidades e quais os conselhos que regulamentam a nossa atividade aqui no Brasil. Eu vou mostrar e o outro objetivo também é mostrar para vocês atividades que o engenheiro químico vai poder desempenhar. Então, área de atuação, atividade, isso que eu acho que é muito importante para vocês, para que vocês consigam ter uma ideia se vocês escolheram o curso certo ou não, tá? A gente vai estar conversando também, tem uma grande dúvida entre se o curso, se é química ou engenharia química, tá? Tem uma grande confusão com relação a isso, que eu vou tentar conversar com vocês e a gente poder estar discutindo sobre isso, mostrando o que faz um, o que faz outro. E, então, a partir da semana que vem, dentre essas respostas aqui, a gente vai estar conversando e aí a gente vai estar mostrando, tentando sanar essas dúvidas de vocês. Vou tentar, na semana que vem, não me estender como foi hoje. Então, a nossa aula, ela deve acabar às 16h40. E aí eu agradeço a todos pela participação. Espero que a maioria de vocês fique fazendo essa disciplina por ADNP. Eu imagino que vai ser um grande aprendizado para vocês, principalmente porque, mesmo se a gente voltar, mesmo quando a gente voltar presencialmente, as nossas aulas, elas vão sofrer uma mudança, com certeza depois disso, só para vocês entenderem, há possibilidade da gente fazer essas disciplinas híbridas. Disciplina híbrida. O que seria essa disciplina híbrida? Seria fazer uma parte presencial e uma parte não presencial. Ou seja, vocês não precisam estar sentados lá na universidade, um atrás do outro nas carteiras, para poder estar adquirindo informações, adquirindo conhecimento. Vocês podem estar na casa de vocês adquirindo conhecimento da mesma forma. Então, provavelmente, tudo isso que está acontecendo tem os seus malefícios, tem os seus problemas, mas tem as suas vantagens também. E uma dessas vantagens é que o que estava se tentando já há alguns anos, e aí uns anos que eu estou falando, são talvez décadas de ter aulas mistas, né? Ou seja, aulas à distância e aulas presenciais, elas aconteceram, elas são obrigadas hoje a acontecer. Então, e todo mundo está vendo que é possível dessas disciplinas acontecerem dessa forma.
é possível de a gente ter, não precisa eu estar lá falando um conteúdo totalmente teórico. Vocês poderiam estar na casa de vocês, lendo, aí iam lá para a universidade, tirar dúvida. Então, a ideia tudo isso que aconteceu agora está promovendo uma mudança também em como as disciplinas, como que a universidade vai tratar com relação a isso. Então, vocês vão perceber que vai ter uma grande diferença também quando a gente voltar presencialmente. Então, isso é benefício para vocês. Tá? A gente não vai deixar de se encontrar, de ter esses encontros presenciais, mas não necessariamente precisaria ser com aquela frequência que a gente tem. Não precisa ter 40 horas vocês sentados lá na frente escutando o professor falar, tá? Não tem essa necessidade. Então, mas isso a gente vai aprendendo juntos e com o tempo. E eu agradeço a presença de vocês e até semana que vem.